Boa tarde, estamos de volta aqui na trilha PEP 20, para quem está se encontrando aí nos YouTubers, PEP 20, aliás, desculpe, errei a trilha, PEP 20, Python Brasil 2020. Voltamos aqui às 15h50 pontualmente, e nós vamos prosseguir aqui com o nosso cronograma. Lembrando que, como sempre, tem o Job Fair ali, né, as empresas ali com os canais no Discord, então para quem chegou agora também, aqui nos comentários, na verdade, na descrição do vídeo tem um link para o Discord, entrem no Discord, a comunidade está toda ali conversando, conversas de corredor, que na verdade agora são canais de mensagem, né? Então fique à vontade. Eu vou convidar agora o Jerônimo Medina Madruga para se juntar aqui à nossa transmissão. O Jerônimo é usuário de código aberto, trabalha no suporte técnico a EAD desde a época que a conexão de escada ainda existia. Eterno estudante, atualmente mestrando em Educação Matemática na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e criador de palestras nem um pouco convencionais. Então, ficamos curiosos aí com essa palestra, então, do Jerônimo. A palestra dele hoje, o título é Muito Além de Bhaskara, como utilizar Python para ensinar matemática. Eu estou já aqui na curiosidade. Ô, Jerônimo, vou deixar você protagonizar aí. Muito bem-vindo, né? E faça uma excelente palestra. Obrigado, né, por ceder seu tempo, sua generosidade. E pode tocar a ficha aí com o lugar. Acho que tinha dado uma travadinha, mas então vamos lá. Primeiramente, agradecer ao Mário pela introdução. E esse trabalho, na realidade, é o meu projeto de pesquisa no mestrado, que ainda está em andamento. E então ele tem a colaboração também da minha orientadora, a professora Rosane da Silveira Alves, aqui da Faculdade da Universidade Federal de Pelotas. Então, pequeno problema técnico. Um segundo. Vamos tentar recarregar. Tá, só um segundo. Vamos tentar um F5 para ver se agora vai. Tá. Ufa! É só para dar aquele susto. Então, a princípio, a ideia, apesar de ser online, é como se fosse uma desconferência. Eu não vou estar respondendo o Discord agora no momento, mas vocês vão jogando lá a ideia no Discord, porque eu não concordo muito dessa visão de uma pessoa ter todo o conhecimento. Eu acho que todas as dúvidas, principalmente, achei bem interessante já as dúvidas que foram proferidas ali na palestra da Pamela. Eu acho que até os assuntos se sobrepõem, se complementam. Ontem também tive a oportunidade de ver a palestra do Baciotti, tá sendo super interessante as talks em si, e todas elas da área de educação, elas têm uma conexão muito forte, então é bem interessante que vocês contribuam também para o desenvolvimento. Tá, mas o que realmente a gente vai falar, vai debater, vamos dizer assim? A ideia surgiu exatamente desse meu projeto. Ele visa o estudo de linguagens de programação no ensino da matemática. Como é um programa voltado para a pós-graduação de educação matemática, ele ficou bem coisa, vamos dizer assim, ele ainda está nos seus 30%, 40%, mas foi bem interessante porque só a parte já de referencial bibliográfico já consegui traçar grande parte do que eu vou repassar para vocês, fora o que eu já tenho de experiência em si, em eventos e nos estudos da vida. E aí, então, como é uma pesquisa, ainda tem muita coisa em aberto, mas a ideia principalmente é ser um gancho, atiçar a curiosidade de vocês, de forma a que todo mundo tenha um maior interesse e veja Python não só como uma linguagem de programação, mas como uma ferramenta que pode ser utilizada em sala de aula, principalmente para aprofundar os estudos. Eu acho que não é simplesmente uma visão de aprender a programar porque está na moda. Realmente, como a Pamela falou hoje, a programação ela permeia todas as áreas. É interessante que quase toda pessoa que tiver a oportunidade realmente se aprofunde um pouco. E eu tenho uma confissão, eu amo matemática, mas originalmente eu rodei 3 vezes em cálculo, na minha primeira tentativa de cálculo.
Eu acho que isso é algo contraditório, muita gente não vai compreender no primeiro momento, vai até ficar assustado, mas infelizmente é um cenário normal. Para entender um pouco disso, a gente tem que começar a ver o que é o cenário da matemática no Brasil. Uma das coisas que eu já consegui observar, todo o nosso sistema educacional, com exceção de alguns pontos de destaque, que principalmente os Cefetes, que agora são IFES, na realidade, tem um problema crônico com a disciplina de matemática. Toda aquela parte, não só matemática, geometria, tudo que envolve números, vamos dizer assim, parece que cada vez mais é difícil ter um desempenho bom por parte dos alunos. E isso fica mais evidente ainda quando a gente chega no ensino superior, que eu puxei essa reportagem que eu acho até um pouco polêmica só da capa, porque não tem como uma pessoa falar em reprovação, cálculo, ensino superior e ainda estar com um sorriso na foto, e ainda dizer que sabe como evitar. Então, a ideia é que, infelizmente, eu acho que a maneira como a gente vem aprendendo cálculo e matemática em si atualmente tem diversas falhas. Eu acho que a tecnologia em si pode auxiliar. E aí vem uma fala que eu acho bem interessante. É um livro aberto, gratuito, What's School For, do Seth Godin. Acho que tem até uma tradução dele para português. E aí tem um trecho bem no início dele que diz: a economia mudou, possivelmente para sempre. A escola não mudou. Isso seria no contexto da Revolução Industrial, mas se a gente for ver hoje com a pandemia, também é algo que a gente tem que se perguntar muito. A gente está vendo cada vez mais uma educação deficitária frente a tudo o que está ocorrendo. Infelizmente, a gente não domina a tecnologia como deveria dominar e a gente está pagando preço, vamos dizer assim, com um atraso no momento atual. Então, é bem interessante que nos traz uma reflexão, tipo, o mundo inteiro está mudando, será que a sala de aula não deveria mudar? Não deveria ter alguma reflexão em cima do que está ocorrendo? Como implementar essa questão da tecnologia dentro do ambiente escolar? E aí a gente vê o clássico. Vai estudar matemática, ler livro. Normalmente a gente tem uma referência até, são livros ótimos, bons, tudo mais, mas não deixam de ser somente livros, não tem um fator de interação maior, e fazer muita equação e cálculo. Eu me lembro da minha época, na minha primeira tentativa de faculdade, uns quase, acho que 12, mais de 10 anos atrás, eu tenho certeza, a disciplina de cálculo era basicamente a cada novo tópico uma lista de 100 a 200 exercícios e a gente tinha que fazer até a exaustão, que parecia até uma academia, tinha que adquirir a famosa musculatura cerebral ali de tanta repetição. E aí eu questiono, será que realmente isso funciona? Será que vai entrar assim, o cérebro da pessoa evolui com toda essa repetição só, porque não tinha muita reflexão em cima do que realmente era derivado, o que era integral, a questão dos planos, quando se via ali álgebra linear e matemática discreta, então, questão de combinatória estatística, tu já tem uma conexão um pouco maior. Mas eu vejo que, infelizmente, a matemática ainda está muito trabalhando a questão teórica e esquecendo de fazer a conexão com o aluno. Tem até um campo de estudo da matemática chamado a modelagem matemática, que eu acho extremamente importante e interessante nessa, vamos dizer assim, a matemática do futuro, porque ela tenta sempre conectar a matemática que está sendo ensinada com algum problema da realidade do aluno, algo que chama o interesse dele, chama o engajamento. E até é relevante falar que acho que foi o instituto a Open University no Reino Unido fez uma pesquisa que indicou que a maioria dos professores agora, durante a pandemia, a maior dificuldade deles não seria dominar a tecnologia em si, mas sim garantir o engajamento do aluno. E como é que tu vai garantir o engajamento do aluno ensinando dessa forma que parece repetição em cima de repetição? Então, será que a gente realmente compreende a importância da matemática dessa forma? Será que a gente entende o que realmente é o X naquela fórmula?
Então, acho que a gente tem que começar a repensar e começar também a pensar no aluno, que tem cada vez mais uma visão do mundo digital. E aí eu vou citar alguns exemplos para compreender aqui por que da importância da matemática e como enxergar como aluno em si. Primeiramente, a gente sempre tem aquele exemplo clássico que fica ali naquela divisa entre física e matemática, do famoso se trem A sai da estação em tal horário, a tal velocidade, trem B sai a tal velocidade de tal estação, a não sei quantos quilômetros de distância, quando eles vão se encontrar. E aí tá, esse GIF é meio exagerado, a gente sabe que seria se encontrar, seria um ponto em comum, não seria um colidindo no outro, mas para começar, a maioria dos alunos nem vai conhecer um trem, no máximo um metrô. Então, como é que tu vai começar a se conectar com a realidade do aluno? Aí eu já proponho algo um pouco diferente. Quando a gente está falando de deslocamento, velocidade, por que não dar um exemplo, por exemplo, de um jogo de luta? Eu sou da geração que vai ser eternamente admirador do Street Fighter, e Street Fighter é bem interessante, porque se vocês forem ver a mecânica do jogo por trás, ele tem o que a gente chama dos quadros por segundo, então cada movimento ele é executado dentro de um certo número de quadros, e a partir disso tem como tu prever tudo isso. É como se eu dissesse basicamente que Street Fighter é matemática, puro e simplesmente matemática. Tem que compreender a velocidade e a probabilidade de cada ataque. Então, o que tu pode fazer, o que tu pode defender, o que tu pode contra-atacar, o que tu pode esquivar. Isso é bem interessante porque, no fundo, é quase um pedra, papel e tesoura, só que com diversas probabilidades. Vamos supor, enquanto pedra, papel e tesoura, tu vai ter 3 opções no máximo para cada pessoa, 3 opções de um lado, 3 opções do outro. Quando a gente fala de um jogo de luta, tu vai ter uma possibilidade, vamos dizer assim, uns 20 a 30 comandos por personagem. Então isso é bem interessante, tipo, o aluno já vai estar trabalhando com a matemática mesmo sem identificar que ele está trabalhando com a matemática. E muitas vezes ele pode odiar a matemática, mas ele adora algo que utiliza a matemática. Então, outro exemplo nessa linha. A famosa equação de Bhaskara que dá um nome à palestra. A maioria olha isso e a gente pode observar até muitos memes na internet, tipo, Bhaskara, aprendi, nunca vou usar. Bhaskara não serve para nada. Bom, primeiramente, na realidade, quando a gente fala de Bhaskara, a gente está falando de equação quadrática. E o mais interessante da equação quadrática, que é um exemplo que não tem como um aluno escapar, é a parábola. Aí tu vai olhar, tipo, é um gráfico, uma parábola. O que tem de importante? Bom, a parábola, se a gente observar, ela consegue descrever a maioria dos movimentos que a gente normalmente chama como pulo ou salto. Então, quando a gente está falando em termos, aqui a gente tem um exemplo de algum esporte um pouco mais radical, mas ao mesmo tempo, se vocês pensarem um pouquinho mais, deslocar um pouquinho mais essa ideia, a gente pode chegar numa ideia mais onipresente ainda, que é o famoso pulo do Mario. Ou seja, a maioria dos jogos, principalmente os mais antigos, quem for da minha época ali de 86, 80, até o início dos anos 90, que tinha muito jogo de Atari, vai se lembrar bem que grande parte dos jogos não tinha a opção de pulo mais complexo como é hoje, que na realidade é um voo, porque a pessoa começa com uma direção e termina em outra, mas não vamos entrar nessa questão em si. A ideia principal que eu vejo é que quase todo o jogo implementava alguma forma que ficava muito parecido ou muito similar com uma parábola. E a maioria das pessoas não notava isso no primeiro momento. Então, isso é bem interessante, porque, tipo, tu tá lidando com a matemática ali todo santo dia, e isso a gente pode até relacionar com a questão da gravidade, que vai atuar como uma força de aceleração para o boneco voltar para baixo, na teoria, né? E a pessoa está vendo isso, está atuando, ela consegue compreender como isso funciona, e ao mesmo tempo ainda acha a matemática ruim. Então, esse eu acho que é o primeiro momento. Antes de falar de qualquer ferramenta em si, a gente tem que começar a identificar o que se conecta no aluno
que tem um contexto matemático, seja esporte, seja jogos digitais, seja alguma disciplina, como bem está na palestra anterior ali da Pamela, que pode utilizar um contexto ali, vamos supor, fazer algum cálculo que é importante para a biologia ou química dentro do ambiente matemático e utilizando uma linguagem de programação. Então, tudo isso já começa a melhorar o ambiente para tu ter mais engajamento por parte do aluno. Aí tu começa a ver, assim, tipo, que na realidade a matemática está ao redor de todo mundo e a gente está interagindo a todo momento, seja com uma litragem de algum alimento quando vai fazer uma refeição, seja com a questão simples do movimento, deslocamento. É impossível a gente escapar disso. Quando a gente fala em termos de coisas, agora a gente está visualizando mesmo uma palestra, as coisas em si são representadas a partir na web, principalmente pelo código ali RGB, tem como a gente representar numericamente a questão das cores. Então, é um campo muito extenso, tem muita coisa que a gente pode trabalhar e escapar daquele clássico x ao quadrado mais ax mais c e por aí vai. Então, realmente essa questão que a gente tem que começar a se antenar. E aí, quando a gente fala de tudo isso, tem muita gente que começa a ver, tipo, mas se eu pegar uma equação, eu vou jogar num Wolfram Alpha da vida e ele me resolve. Resolve, mas aí a gente tem vários problemas. Primeiro, o Wolfram Alpha é uma solução fechada. Tu não está realmente sabendo o que está ocorrendo ali por baixo. Tu aprende a botar a resposta, botar a questão e tirar a resposta. Ele pode te dar um passo a passo ali, mas a compreensão mais profunda eu acho que ainda não é esse o caminho da gente utilizar a tecnologia junto da matemática. Então eu sempre questiono isso. E a outra coisa que eu questiono também é, toda vez que a gente bota a mão em algo proprietário para quem trabalha como eu numa instituição pública, tu sabe que em algum momento vai dar problema. Vai faltar dinheiro, vão mudar o sistema da licença, vai por algum motivo exigir mais do hardware e tu não vai poder fazer o investimento no momento. Então tudo isso é muito complexo. E aí o que me remete quando eu começo a pensar assim, tipo, como é que a gente pode pensar então de inserir essa questão tecnológica um pouquinho mais profundamente? Talvez vocês conheçam, talvez não, a famosa máquina de Skinner. Skinner ele tem muito trabalho da área de psicologia, principalmente da psicologia behaviorista ou comportamentalista, e um dos principais da área de educação que ele trabalhou seria uma máquina de calcular, que basicamente o que era para a época? Não chega a ser um computador, mas vamos dizer assim, ele facilitava, porque ele tinha um certo número de exercícios, e ali, em conjunto com os exercícios, tinha a possibilidade do aluno ir interagindo e ter as respostas. Então, ele não dependia mais daquela dependência do professor, tu já começa a ver a tecnologia como uma possibilidade de independência para o aluno. Tu não tem mais aquele negócio, não, só o professor pode dar opinião para saber se está certo ou está errado. A partir disso, tipo, no mínimo ele sabe qual é a questão e qual é a resposta certa. E aí cabe a ele o desenvolvimento. Claro, quando ele tem algum problema nesse modelo, ele ainda precisa interagir com um professor. E aí também começam alguns questionamentos, tipo, quando a gente começa a falar de tecnologia, a gente tem que pensar, a gente está falando do professor ensinando o aluno, mas quem vai ser o professor do professor? Então, isso é um questionamento ali que foi levantado pela Pamela, e acho que qualquer pessoa que trabalha no setor de educação já viu isso, e é uma novela muito grande. Tipo, uma das coisas que eu já notei dentro da minha pesquisa também é que grande parte dos currículos da parte de matemática não vai muito a fundo da formação de professores da parte de matemática, não da formação de alunos. Não vai muito a fundo na parte de programação. A gente já tem hoje o uso do MATLAB, o uso do GeoGebra, uso até de vez em quando algumas linguagens um pouquinho mais antigas, Fortran, tem alguns lugares que já trabalham com Python, mas tu não tem uma questão de atualização de quem já está formado, e alguns lugares já está formando a pessoa defasada.
E isso é extremamente preocupante, porque está formando a pessoa defasada para depois tu ter a possibilidade de complementar o conhecimento dela é algo complexo. É muito difícil tirar a pessoa de sala de aula, ter tempo, ter investimento, ter dinheiro. Então, acho que um dos primeiros passos é começar a repensar a questão da formação do professor em si. Outra questão que foi até bastante abordada ali nas questões da pergunta da última palestra da Pamela foi a questão do idioma. O idioma é, sim, principalmente quando a gente trabalha com Python, uma barreira, e a gente tem que trabalhar de certa forma. Tipo, eu originalmente aprendi ainda programação no nível técnico quando eu era ainda adolescente, e apesar de ter uma noção em si do inglês, os professores em si trabalhavam muito essa questão de associação, de tipo, tu pode até não dominar o inglês em si, mas tu consegue associar uma palavra com a outra para entender o que ela faz dentro daquele contexto, sabe o que vamos por ali, se a gente está trabalhando com a biblioteca Math do Python, tem algumas coisas que são bem diretas, tipo a função de seno, cosseno, função de tangente, a utilização de uma constante como π. Outras talvez a pessoa complique mais um pouco porque o nome não é exatamente a mesma coisa em inglês, de inglês para português, não é tão transparente assim. Mas então isso é uma questão que aí o professor tem que fazer esse meio campo, vamos dizer assim, quebrar essa barreira, porque infelizmente a gente sabe que o inglês também é uma área bem deficitária da nossa educação. E aí, por fim, uma das outras barreiras, assim, quando a gente está pensando em implementar a tecnologia junto com a educação, é a questão de infraestrutura. Principalmente, tipo, a gente tem todo um planejamento, toda uma ideia, e aí tu chega dentro da escola, o equipamento é defasado, o equipamento não tem manutenção, então tu tem que viver dentro da realidade. Daqui a pouco, tu planeja utilizar uma biblioteca, algum recurso que é mais pesado, ou utilizar uma interface depende de internet. Ontem o Baciotti deu um exemplo muito interessante quando ele ensinava Python para a turma dele, ele utilizava uma ideia a partir da web, que é algo interessante porque qualquer computador um pouco mais moderno, com um mínimo de infraestrutura, vai conseguir utilizar, mas daqui a pouco, se não tem toda essa infraestrutura, tu começa a ter que adaptar conforme a tua realidade. Então isso é bem interessante para não ficar só naquela função de expectativa, porque o primeiro momento ali eu quero um planejamento X, se eu não tiver X, eu não vou realizar. Pela pesquisa que eu pude fazer até o momento, dentro da maioria das bibliografias que já trabalharam com a questão de tecnologia e programação junto da matemática, eu diria que 80% delas tiveram algum problema em termos de infraestrutura. E as poucas que não tiveram foi em colégios privados ou em IFSU, nos institutos federais, no caso, aqui no Sul é IFSU e IFRS. E aí também uma comparação interessante, que isso dá uma impressão que a gente, quando fala de tecnologia, está falando muito só da questão a partir de segundo grau, ou já ensino superior, que também é um pouco mais do foco do meu trabalho em si. Mas a grande realidade a gente já tem, dentro do contexto aqui da educação nacional, diversos grupos que estão trabalhando muito com essa questão do pensamento computacional, e a gente tem alguns países, peguei o exemplo do Reino Unido, mas outro exemplo interessante também é a Austrália. O Reino Unido, desde 2013, já tem na legislação deles que eles têm que trabalhar com essa questão da educação desde o ensino infantil. Eu até destaquei aqui, tirei um outro screenshot, que talvez vocês não consigam ler, mas no estágio 3 desse plano deles, que se eu bem me lembro corresponde a crianças de 11 a 13 anos, tem uma marcação aqui que seria a criança já ter contato, utilizar no mínimo 2 linguagens de programação, sendo uma textual. Cara, isso para a realidade do Brasil, tem gente que se forma na faculdade com no máximo contato em uma linguagem de programação na área de computação. Imagina numa área mais geral. Então, realmente, a gente tem que repensar como a gente está fazendo educação e apoiar cada vez mais esse tipo de ideia. E aí eu vou começar com alguns exemplos, eles não vão partir diretamente para o Python, porque aí é a parte que eu acho interessante. Tipo, não é só Python que está vendo essa questão de trabalhar com
tecnologia e educação de uma forma mais global. Existe já diversas vertentes. Tem uma palestra muito interessante de um ex-colega meu, o Rafael Spetti, o Rafael Silva, do JS Matemática, onde ele mostra como, mostra até mais profundamente essa mesma ideia que eu estou repassando aqui, que realmente a matemática permeia diversas áreas do conhecimento, mas ele vai ainda mais a fundo, sabe? Tipo, ele consegue demonstrar como a matemática está presente desde a questão da música, como tu pode converter uma imagem em som, enfim, não tem como te escapar da matemática. Essa é a grande realidade. Tem uma ferramenta também que quem é educador da área de matemática deve conhecer, o Logo, que é lá da época dos anos 80, e é bem interessante porque ainda é muito utilizado no Brasil. Entre essas pesquisas que eu realizei, foi bem curioso que lá fora ele já está, parece que caindo em desuso e indo um pouco mais para o lado do Scratch, que eu também vou abordar rapidamente. Mas no Brasil ele ainda está muito forte, porque a gente tem, primeiro porque ele tem poucos requisitos para ser utilizado e tem diversas implementações, e segundo porque o treinamento que se foi dado com Logo, que se foi utilizado com Logo, já vem de longo tempo, então não há tantos problemas assim na questão de como o professor vai abordar, ele já tem a maioria algum tipo de conhecimento, tá? O Scratch é uma ferramenta que está ficando muito popular, é a questão de programação em blocos, então ele é muito visual e tem uma vantagem que é um diferencial tremendo, que se vocês forem ver, ele tem como ser todo traduzido para português, então fica muito transparente para criança ou às vezes até o adolescente ou adulto trabalhar com ele. Por mais que até algumas vezes a gente ache ele meio infantil, um pouquinho limitado nesse ponto, ele é muito fácil de aprender assim com meia dúzia de cliques, tu consegue já animar o gatinho e a pessoa tem aquele feedback, aquela questão do retorno, sabe? E aí, a partir disso, ela já começa a ter um pouco mais de interesse para se aprofundar na ferramenta. Aqui está uma ferramenta que não é tão conhecida no meio acadêmico, pelo que eu pude verificar, mas já tem alguma proposição para quem é da área de TI, que é o P5.js, atua como se fosse uma biblioteca para JavaScript e tem como fazer muitas coisas da parte visual com facilidade. Tem muita gente que até diz que seria uma biblioteca para artistas, um framework para artistas. Então ele te possibilita também trabalhar com formas geométricas. Apesar de não ser tão popular, é uma opção. E outra ferramenta que eu acho super interessante é o Sonic Pi, que utiliza Ruby por baixo, mas ele basicamente tu vai trabalhar com a questão numérica e com a produção de música, com a produção de sons. Ontem até a gente teve também uma palestra trabalhar com uma ferramenta bem semelhante e a gente vê que a partir de uma proposta que não tem conexão com matemática, tu acaba aprendendo matemática, pois tem que entender a noção de período, tem que compreender a questão do tempo, tem que fazer alguns cálculos para a música em si ter vamos dizer assim, soar bem para todos. E aí, quando a gente finalmente chega em Python, a gente pensa, bom, o que o Python em si pode ajudar? Primeiramente, que é aquele negócio, o Python é extremamente simples em termos de aprendizado, é direto. Eu já tive contato com diversas linguagens de programação, C, Python, Haskell, Java, PHP, e eu diria de longe que Python talvez ele só não seja mais fácil que o próprio Scratch, como a gente acabou de passar ali, principalmente para crianças, mas eu acho que das linguagens modernas com mais potencialidade, assim, que tu pode expandir, realmente o Python seria o grande vencedor. Pelo menos atualmente, assim, talvez ali junto com o Ruby, mas o Python em si é muito popular e tem muita documentação e é extremamente extensível. E aí, focado nessa área, tem 2 livros que estão auxiliando muito na questão da minha pesquisa, porque eles trabalham exatamente essa questão da matemática com Python. O primeiro é do Amit Saha, que é o Doing Math with Python, e o segundo também, os dois são da
No Start Press, uma editora que é bem focada nesses livros mais técnicos. E o segundo também é Math Adventures with Python, do Peter Farrell. Tem alguns outros livros que tocam nessa questão matemática, mas não tão diretamente, principalmente os livros, talvez vocês já conheçam, acho que é Al Swigart, que é Automating Boring Stuff with Python. Se alguém depois tiver dúvida por causa da minha pronúncia um pouquinho quebrada, pode perguntar ali no Discord, que depois eu repasso o link. E ele tem um outro que é voltado para jogos, e o interessante é que os dois livros deles estão abertos, então tu pode acessar a partir da internet, ver os exemplos e construir. Então, é bem interessante, porque quando tu começa a ver que não é só tipo, tu já tem um caminho a ser trilhado, tu pode ter, claro, a tua criatividade, mas tu não tem que sair do zero com Python, também já é uma baita de uma vantagem, tipo, tu não tá tendo que explorar a linguagem em si e compreender, tipo, já teve outras pessoas que já exploraram, já sabem o caminho, talvez só tenha que delimitar o que é mais interessante dentro do teu objeto de estudo, dentro da tua realidade. Na minha realidade, por exemplo, na minha linha de pesquisa, eu vou acabar me limitando um pouco mais à questão do Python voltado para o ensino superior, mas tem todas essas possibilidades. Outra ferramenta que eu acho super interessante, que o pessoal também não conhece muito, é o Python Tutor. É uma ferramenta online que foi baseada numa dissertação, agora não vou me lembrar o nome do pesquisador, mas quem pesquisar tem a dissertação dele, onde ele mostra como se fosse a parte interna do funcionamento do Python, ou seja, quando está rodando um código, ele é como se fosse uma interface online para vocês rodarem um código em Python, o que realmente está gerando em termos de memória. Aí ele mostra como funciona a questão, vamos supor, de um vetor, como funciona a alocação de uma variável. Eu acho isso super interessante, porque quanto mais visual for, mais efetivo vai ser o aprendizado. Isso não tem como a gente escapar, isso a gente vê principalmente na matemática em si. Eu tenho uma experiência bem interessante, que eu tenho uma outra palestra que eu falo sobre criação de jogos com Python, que foi até meio que ajudou a originar o meu projeto e, consequentemente, essa palestra aqui. E basicamente é utilizando o Pygame para construir o famoso jogo do Snake. E a partir da demonstração de como é desenvolvido, eu acabei tendo feedback que eu consegui mostrar para algumas pessoas, que acho que é do IFSU e do IFRS aqui da região, que tinham disciplinas similares, como eles conseguiam compreender a questão do plano cartesiano em si, porque para quem conhece o famoso joguinho da cobra, basicamente tu vai ter um ponto que vai se deslocar ao longo de um mapa quadrado ou retangular, caçando outros pontos. Então, na realidade, tem um ponto e um vetor de velocidade e vai ir repassando. Então, ele conecta um pouco de física e um pouco de álgebra linear, mesmo que a gente não note ali no primeiro momento. Isso é bem interessante quando a gente fala mesmo, vamos supor, num jogo em 3D, tu vai estar falando de planos, não tem como tu não falar da matemática, não tem como tu falar de vários planos. Então, tudo isso é bem interessante para a gente começar a notar como quanto mais a gente compreende a parte interna, vamos dizer assim, do que é o programa, a gente se conecta também com a parte matemática, tá? Como já foi citado também na palestra anterior, a gente tem, visando aquela ideia lá da linguagem Logo, a gente tem o módulo Turtle no Python, que seria a imitação da tartaruguinha do Logo, que possibilita que tudo que tu faz no Logo tu consegue fazer com Python. Então, como o Logo é uma linguagem extremamente voltada para construções geométricas e para os alunos compreenderem como a geometria funciona, questão de ângulos principalmente, é bem interessante quando eles constroem formas. Então, tu começa a pensar que tu consegue conectar essa questão do Logo já direto na linguagem Python. E aí, o que é interessante? Por que eu não utilizaria direto o Logo? Porque o Python vai te dar a possibilidade
maiores, ou seja, crescer em cima daquele primeiro momento. Depois que a pessoa tem a base, ela pode começar a ir mais a fundo na linguagem e se aprofundar tanto em termos matemáticos quanto em termos de programação. É essencial também falar de outra biblioteca que já vem com Python padrão. Além do Turtle, a gente tem a biblioteca Math, que vai ser quase todas as funções que a gente tem em termos de matemática, como eu já tinha citado anteriormente, vocês pensarem em arredondamento de número, seno, cosseno, tangente, enfim, o que vocês pensarem da matemática um pouquinho mais básica, vocês encontram ali com a biblioteca Math. Aí, como eu também já tinha falado da questão do Pygame, até me adiantei um pouco, mas quando a gente está construindo um jogo, eu diria facilmente que 20 a 30% é mais essa questão visual, construção da parte visual de um jogo em si, mas pelo menos ali uns 70% vai ser matemática. Mesmo que ela esteja meio que embutida ali, que o aluno não veja no primeiro momento, em algum momento ele vai ter que compreender, seja para a questão de salto, seja para a questão de score, tudo isso é conectado, não tem como escapar disso. Outra ferramenta que é extremamente interessante quando a gente está trabalhando com Python e programação, o Anaconda, porque ele é uma instalação padrão, principalmente para quem vai trabalhar com ciência de dados. Então, ele já vem com diversas ferramentas embutidas nele. Se eu bem me lembro, até outra ferramenta que eu vou citar, que é o Jupyter Notebook. E é bem interessante porque ele te dá uma instalação que já vem, tipo, te facilita muito, tu não fica dependendo de várias ferramentas para chegar em algo realmente utilizável no teu ambiente com um aluno. Outra biblioteca interessante, o IterTools. O IterTools vai te dar muita possibilidade, principalmente na área de combinatória de estatísticas, ou seja, na área de matemática discreta, principalmente. Então, tem como trabalhar com algumas coisas de conjuntos e combinações, e também já vem com o padrão do Python. O NumPy, que eu confesso que não é o meu foco ainda, não fui tão a fundo nele, mas já mexi alguma coisa. É muito essa questão de trabalhar com volumes de dados mais complexos, mais densos, matrizes tridimensionais, enfim, realmente, aí a gente tem até, eu acho que o próximo slide a gente tem todo um ecossistema, vamos dizer assim, do que seria chamado do Python científico. Se eu bem me lembro disso, eu retirei no site telematic.org. Então a gente vai ver que não é só o Python em si, mas tu tem um conjunto de ferramentas na volta dele que complementam o que a ferramenta em si, Python, demonstra para o professor e demonstra para o aluno. Então, o que vocês pensarem, eu tenho que desenhar um gráfico, tem como realizar com Python. Eu tenho que fazer uma permutação, tem como realizar com Python. Tem que fazer um array de sei lá quantas dimensões. Provavelmente tem como realizar com Python. Não, até hoje eu não vi alguém falando assim, tem uma limitação X, pelo menos em termos de ensino de matemática desse nível mais educacional, assim, não chega a um nível mais profundo. Talvez alguma aplicação mais específica seja mais complexo mesmo de achar tudo isso. E aí, a dica, vamos dizer assim, principal, que para todas as ferramentas existe uma documentação muito extensa. E o pessoal, de vez em quando, vai na onda e esquece de ver a documentação e simplesmente, não me achei com ferramenta X, não me achei com ferramenta Y. Então, o primeiro passo é busca a documentação, ver o que aquela ferramenta te provê. A maioria dos livros, na realidade, eles fazem conexões entre a documentação e com um pouco mais de flexibilidade com o que vocês podem pensar utilizar dentro de certos contextos. Então, se não tem a disponibilidade de um livro X, pula para a documentação e começa a ver o que a ferramenta te fornece. Tá? Por milagre eu consegui acabar mais ou menos a tempo, eu só vou mostrar aqui rapidamente essas questões aqui, vamos ver se vai mostrar,
Aqui eu peguei do W3 Schools, mas tem a documentação oficial do Python em si, claro. E vocês podem ver aqui tudo aquilo que eu tinha falado. A questão, isso é específico do módulo ali do Math, que tu vai ter cosseno, seno, a questão de arredondamento de números, tu vai ter fatorial, tu vai ter também a questão de constantes aqui, o E, o Pi. Então, ele te dá uma flexibilidade gigantesca. E o Jupyter Notebook, eu passei rapidinho, mas é essencial. Aqui eu tenho um exemplo rápido que é mais para o lado de ciência de dados, onde basicamente seria a ideia de pegar dois arquivos CSV, que é como se fosse um arquivo do Excel, só que separado por vírgulas, que facilita a leitura, né, um formato mais fechado, e minerar ele e descobrir alguns padrões dentro desses dois arquivos, um da Play Store e outro da Google Store, com a ideia de fazer um pequeno projeto aqui, onde tu vai compreender o que tem nesses arquivos e verificar quais são os tipos de aplicativos que seriam mais rentáveis, ou seja, que teriam maior possibilidade de, se tu desenvolver um aplicativo, ele ter maior número de usuários e, por consequência, tu ter um maior lucro. Então, por que eu ressalto do Jupyter Notebook? Porque tu vai tu vai poder combinar a questão da documentação em si, utilizando isso daqui tudo Markdown, e ao mesmo tempo tu tem o código, e aí tu tem ainda o output desse código. Se eu precisasse aqui, por um exemplo, espero que não dê problema, mas toda vez que a gente faz live coding, acaba dando algum probleminha, mas a princípio, vamos ver. Ele está rodando normal, tá? Mas a ideia aqui, ó, agora ele tá dando output, tá demorando, mas tá indo. O que é? Que tu vai conseguir desenvolvendo passo a passo, aqui mesmo, tem um passo que é específico de remover dessa lista os aplicativos que não estão em inglês. Então, tu consegue a partir, claro, aqui já está trabalhado tudo mais, mas tu consegue a partir daquele arquivo CSV, fazer uma variável em Python, contém o arquivo e começa a minerar ele e limpar conforme a tua necessidade. E posteriormente tu consegue trabalhar a parte matemática, calculando aqui, fazendo as tabelas de frequência. Então, é bem flexível de trabalhar. O que vocês imaginarem, ele é bem simples. Tipo, para quem está trabalhando com Windows, tu instala o Anaconda, já vem com o Jupyter, é só depois rodar o Jupyter, ele roda como um serviço web na tua máquina. Então, é bem transparente, assim, tu consegue, tipo, tu poderia compartilhar tanto vocês fazendo esses cadernos para repassar entre os alunos, quanto os alunos em si construindo cadernos para repassar entre eles. E eu acho, vamos ver aqui, que seria mais ou menos essa ideia. Tem mais alguns diversos materiais aqui que eu recomendo, mas deixar por esse slide aqui que seria o final da parte mais importante, também o mais importante aqui, ó. Quem tiver interesse, os slides já estão disponíveis, bit.ly/Python-Bhaskara. Fazendo aqui um jabá rápido, eu sou voluntário também num grupo chamado Tia Linux. A gente está com o evento aberto agora para o final do ano, live.tielinux.org, e também está aberta as inscrições para o mestrado em matemática que eu participo, programa de pós-graduação aqui da UFPEL. É só procurar por PPGMat no Google e qualquer dúvida, contexto eu acho que seria isso. Já me avisaram aqui que não vai dar tempo para perguntas, mas as perguntas tiverem, eu vou agora para o Discord e agradeço toda a organização, agradeço ao Mário, agradeço ao Felipe e agradeço principalmente a todos vocês que assistiram. Abraço.